Olá! Mato Grosso tem concentrado esforços para explorar de maneira mais consistente o potencial turístico que possui. Detentor de 3 biomas, o estado é um grande atrativo para o ecoturismo e também para o turismo de aventura. Um dos principais desafios nessa missão de potencializar a indústria do turismo é garantir a infraestrutura necessária, além de disponibilizar linhas de fomento aos empreendedores do setor. E para falar sobre todas essas ações que vêm sendo realizadas pelo governo do estado, é que recebo aqui no Papo com Ela o secretário adjunto de Turismo, Felipe Velaton. Secretário, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse conversar mais sobre turismo aqui no Papo com Ela. A gente sabe que o senhor assumiu uma missão, essa missão é destravar o turismo aqui em Mato Grosso para que a gente atinja esse potencial que a gente sabe que o nosso estado tem, mas que ainda não consegue explorá-lo em sua máxima potência. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar e o senhor me dizia assim: acho que agora o meu principal entrave é destravar as obras que o governo idealizou, botou na praça e que precisam se efetivar. Onde estão as maiores dificuldades, secretário? Primeiro, muito bom estar batendo um papo com você, com ela, né, Michele? Pode até fazer um trocadilho, papo com vela também, né, com Velaton. Mas o principal desafio é destravar as obras. Um dos eixos da pasta do turismo é a infraestrutura. E quando você pergunta para os secretários municipais qual o principal desafio e o que eles mais querem para as cidades deles, como apoio do governo do estado, é a infraestrutura. E depois é a parte de sinalização. Tanto que eu já pedi para o plano de trabalho anual, PTA, a gente incluir a sinalização na parte de licitação e destravar obras que são importantes. Mauro Mendes, o governador nosso, é engenheiro, tocador de obra. Otaviano Pivetto Vice também é um tocador de obra, é um municipalista, foi prefeito. Então o eixo do governo é a infraestrutura. E o governo do estado tem feito muitas obras, troca de todas as pontes de madeira por pontes de concreto na Transpantaneira, projeto de 4 orlas, né? Santo Antônio, que já foi licitada, Barão, que vai ser licitada, Luciara e São Félix. Aí você fala: Felipe, qual é o seu desafio? O desafio é, além da licitação, é também destravar o licenciamento ambiental. Então a gente tem uma série de burocracias que fica por detrás do pano e muita gente às vezes não consegue ver, Felipe, que demora tanto, porque são os processos administrativos e a gente tem que vencer essas barreiras. Assim como obras que a gente tem maus construtores, prestadores de serviços que tem dinheiro em caixa, que está com a medição em dia, que a gente tem o fundo já separado com recurso, mas a empreiteira muitas vezes não vive de obra, vive da obra. E isso não generalizado, a gente tem bons empreiteiros do estado de Mato Grosso, mas a gente precisa vencer esses desafios. Porque eu vejo que o turismo são duas coisas. Você precisa de infraestrutura para chegar e o governo do estado precisa licenciar ambientalmente, a cachoeira precisa entrar, precisa te dar segurança e precisa realmente fazer com que você chegue, seja pelos aeroportos, seja pelo sistema viário. Agora, turismo é feito de duas coisas que eu digo e repito. A gente precisa de CNPJ, a gente precisa fomentar o desenvolvimento através de bares, restaurantes, hotelaria, ou seja, serviço e promoção. Se não tiver na prateleira, você não consome. Então eu falo isso. Por exemplo, você vai num restaurante, eu sempre digo, tem a tabela da esquerda e a tabela da direita. O que você faz na tabela da esquerda? Você olha o produto. Qual é o prato? O que ele tem? E da direita? O valor. Valor, preço. Ou seja, turismo é a mesma coisa. Se eu não tiver quantos dias eu vou ficar, quanto vai custar e quanto tempo eu vou levar, eu não faço planejamento. E viagem está alinhada a planejamento, tanto orçamentário quanto de tempo. Então esse é o nosso desafio. Então a gente está mudando um pouquinho o olhar da promoção para falar: olha, vamos colocar nas redes sociais, vamos trabalhar influências, vamos trabalhar um projeto de comunicação voltado para o consumidor final, para o Mato Grossense. E o Mato Grossense consumindo, a gente tem certeza que se é bom para o local, vai ser bom para o nacional, para o internacional. Quando a gente fala dessa dificuldade com empresas, o senhor disse, né? Existem empresas que elas não vivem de obra, mas vivem da obra. O que o senhor quer dizer com isso? E existe um lugar pontual onde essa situação acontece nesse momento? A gente vê que o governo do estado, né, logicamente, o pacote de obras, o volume de obras é muito grande dentro do estado, tanto na Cinfra quanto na nossa secretaria, na SEDEC. São várias obras, não tem como pontuar uma específica, né, até por uma questão de
ponto do apontamento legal mesmo, enquanto a gente não finaliza um processo. É lógico que a gente tem obras que ultrapassaram os seus aditivos, o seu tempo, e a gente precisa, logicamente, dar uma atenção maior quanto a elas. A gente pode citar que a gente tem alguns desafios, que eu entro na secretaria para destravar. Tem que destravar os centros de eventos, que são obras que estão aí basicamente licitadas desde 2014. E o governo do estado tem como missão, falou, olha, a gente precisa entregar resultado, lucro social para as pessoas. Não está entregando lucro social, vamos para o próximo. Os centros de eventos onde, secretário? Barra do Garças e Tangará da Serra. São 2 centros de eventos e, assim como eles, outras obras que a gente tem outros desafios, como não só das empreiteiras, como também, né, de licenciamento ambiental, que também envolve, inclusive, né, a SEMA para dar esse apoio, né, que a gente precisa, e obras que não estão nem no nicho de obras, estão ainda na parte de inventário, de mapeamento, de topografia. E eu quero deixar uma muito clara, é o desafio do meu coração, que é a Lagoa Azul de Nobres. 21 anos fechado, comparativo da Lagoa Azul de Mato Grosso, que é de Nobres, com Lagoa Azul de Bonito, que ela tem a mesma característica de calcário, de água cristalina, azul. Uma recebe 71 mil turistas por ano, fatura 10 milhões de reais, a nossa está fechada. Há 21 anos. Conta de padeiro, a gente ultrapassa 200 milhões de receita que deixou em um ponto só. A gente podia ter fomentado Aquário Encantado, Rio Salobra, pousadas ao redor, Duto do Quebó, tantos atrativos que poderiam ter sido permeados por esse atrativo maior. Então eu acredito muito, como eu tenho lido um livro, um blockbuster, os grandes filmes, né, as grandes ações que conseguem irradiar economia para outros pontos. Então eu acredito muito que a Lagoa Azul pode ser essa grande obra para o turismo aqui dessa região, assim como outras. Eu digo assim, ou é um grande atrativo do meio ambiente, que é um grande atrativo natural, ou é um grande atrativo criado pelo homem. É um grande parque. Um exemplo disso é a Disney. A Disney não é um atrativo natural, ele foi criado pelo homem. Assim como o governador Mauro Mendes tem um olhar, falou, olha, eu acredito que o Parque Novo Mato Grosso, o maior parque multi-eventos da América Latina, autódromo, vai não só trazer toda a área de serviços para Cuiabá, como vai ser uma coisa atemporal. E é importante ter esse olhar, inclusive também esse entusiasmo, porque há anos atrás você também escutava, a Arena Pantanal vai ser um elefante branco. Não é. Hoje ela tem um time. Ela deixou de ser, né? Deixou de ser, e isso faz parte também da gestão Mauro Mendes. Eu quero cumprimentar o secretário Jefferson, Davi Moura que está lá, todo um secretariado, o Alan que passou por lá. Hoje a Arena está voltada não para jogos de amigos, camisa A versus camisa B. Não, então jogos oficiais, eventos oficiais. Agora, dia 12 de outubro, eliminatórias da Copa do Mundo, um jogo oficial, imagine 21 anos depois. Então, é um momento muito importante para o estado de Mato Grosso, mostrando que aquela obra não se tornou um elefante branco. Então, isso já aconteceu em outros momentos, a Ponte Sérgio Mota, com o Dante de Oliveira, quando é a Ponte Sérgio Mota, vai ligar o que é aonde. Se não fosse ela, talvez hoje não teria essa pujança do Cristo Rei. Então, é preciso que o gestor olhe à frente. Eu vejo que essa gestão tem isso para a infraestrutura. Agora a gente precisa ter isso também para os nossos atrativos naturais e, principalmente, fomentar uma coisa que eu tenho feito, o privado. Por exemplo, eu voltei de Sinop, eles pediram, traga os empresários. Ou eu venho aqui como desenvolvimento para mostrar para as empresas porque elas devem investir em Sinop. Então, marcas consolidadas regionais, cuiabanas, mato-grossenses, aqui da Baixada, quem é sinopense quer que as marcas vão para lá. Por quê? Mais serviço, mais fomento para a rede hoteleira e para a cidade. Secretário, o senhor falava sobre a importância da Lagoa Azul, esse esforço empreendido para que ela possa estar aberta e recebendo turistas. E a gente teve recentemente a homologação do asfaltamento de 33 quilômetros da MT-246, que liga ali o distrito de Água Fria ao Lago do Manso e vai fazer essa ligação também para Nobres, ligando ao Nortão. Queria que dissesse para a gente a relevância desse asfaltamento para essa integração turística, né? O que o Estado espera pavimentando essa via no que diz respeito a esse impacto no turismo? Primeiro, total, você conecta 3 polos muito importantes. Você conecta Nobres, Lago do Manso e Chapada dos Guimarães.
né, pelo distrito da Água Fria. Então assim, você tem um eixo ali que você pode trazer todo o médio norte do estado, onde tem grande poder econômico, diretamente para essas regiões. Um exemplo muito claro, né, é o movimento que a gente tem no Himalaia, um resort no meio do centro-oeste. Isso não é visto além da região de Caldas Novas, em Goiás, não é visto em outro local no centro-oeste. Então essa obra é muito importante para conectar esse eixo, ainda mais com a duplicação da BR-63, a gente vê que esse eixo vai ter um volume tanto de consumo vindo do Médio Norte, que teria que passar também pela capital, o que não vai acontecer. Na Lagoa Azul, como que está esse processo? A gente tem alguma perspectiva de data? O que precisa ser feito? E terminando a Lagoa Azul, eu queria que a gente pudesse falar do Mirante de Chapada. Também, o que a gente já tem previsto e quando as ações iniciam? Primeiro entender que nossa secretaria é transversal, então eu sou o provocador, eu sou o cara que briga, o cara que bate na porta, que fala com os secretários para fazer a ideia acontecer. Eu pego a ideia e falo, olha, a gente precisa provocar ela, não deixa ela no canto, porque às vezes a secretaria, imagina, está cuidando de um investimento bilionário de diversas obras, eu tenho que levar a obra que eu acho importante para o turismo e falar, olha, não deixa de olhar para ela, prazo dela, vamos, quando? Audiência pública. E isso está acontecendo com a Lagoa Azul. A gente tinha um processo que a área estava dentro de um processo do INCRA, era preciso passar para o Estado de Mato Grosso, o INCRA é um órgão federal de assentamento, e deveria vir para o governo do Estado. A gente conseguiu essa sessão e agora o governo do Estado está trabalhando em cima. Recursos já tem destinado via SEMA, a SEMA é um projeto da SEMA, a secretária Maureen, então o orçamento já existe e a Cinfra é que está fazendo a topografia e projeto. Estamos na fase ainda de levantamento da topografia, não foi informado ainda o prazo do projeto. A gente ainda está na fase de topografia e o que é importante? São 3 pastas, Cinfra, SEMA e SEDEC com a Secretaria de Turismo. Essas 3 juntas para pilotar esse processo. Já há uma comissão feita pela Secretaria do Meio Ambiente, agora depois dessa topografia que tem um prazo, que a gente deva finalizar ele até outubro, é começar o projeto estrutural. Essa fase de projeto a gente tem que adiantar o quanto antes para licitar já para o ano que vem. Mirante? Mirante, parte de licenciamento ambiental também, está na mão da SEMA. A SEMA já está com o projeto de licenciamento, né, sendo feito e também já está com recurso em conta. Há uma discussão ainda da área de desapropriação do lado, que tem uma discussão que há um litígio e ainda está na mão da SEMA. A gente teve uma última reunião com a Maureen. Ela acredita que dentro desse prazo, entre outubro e dezembro, ela deve fechar essa questão ambiental para um processo de um novo projeto para o Mirante, que também não foi definido qual seria esse projeto, se faz um projeto mais simples, se faz um projeto mais robusto, mas já há um entendimento dentro da SEMA e do governo do estado que é uma obra também fundamental para o governo do estado. Secretário, a gente sabe do empenho do governo de Mato Grosso para que a gente destrave o turismo, mas a gente sabe também que o nosso estado é gigante e que os municípios têm um papel de peso também nessa questão. Como que está essa articulação com as prefeituras e com os empresários que tocam os seus empreendimentos nesses municípios, né? De que forma o Estado, como indutor dessa atividade, tem agido para tentar essa integração para que a gente faça uma corrente no mesmo sentido, assim, digamos? Desde que eu cheguei na secretaria, tenho falado que a vida acontece nas cidades. Eu, de carro, rodei mais de 120 municípios do estado de Mato Grosso, então eu conheço município por município. Viajei com um livro do João Vicente Ferreira, Mato Grosso e seus municípios, contando a história, tem vários vídeos no YouTube, chama Mato Grosso Meu País. E cada cidade que eu passei, eu vi um desafio e um problema. Então eu trouxe os secretários municipais e agora, no dia 15 de setembro, na FEComércio, a gente vai reunir todos os secretários municipais da pasta do turismo ou da pasta agregada, que muitas vezes é desenvolvimento, cultura, para falar de turismo, para fazer um levantamento, para ajudá-los a captar recursos via emendas impositivas com os deputados da Assembleia Legislativa, para fazer um trabalho de regionalização, para fazer um trabalho de publicidade, de comunicação, de redes sociais, para que realmente possa ter vazão e que as pessoas conheçam o município. Então a gente está trazendo esses secretários e prefeitos para perto. Essa é uma das iniciativas. Quanto ao trade, eu estou indo daqui a pouquinho na FEComércio e eu tenho falado com diversos atores. A Brasel, Associação de Bares e Restaurantes,
a BH, a Associação Brasileira de Indústria de Hotéis e a própria FEComércio para o quê? Para a gente começar a falar em segmento. Por quê? Porque quanto mais a gente estiver falando com o segmento, mais eles trazem demandas para mim, e para mim é importante. Muitas vezes a secretaria estava discutindo qualificação sem falar com quem principalmente está precisando de qualificação. Muitas vezes falava com o secretário municipal, mas muitas vezes é mais importante eu falar com o dono do hotel, é mais importante eu falar com o dono do restaurante, e a gente está fazendo isso de forma classista agora, né, através dos setores. Então a gente vai ter um campo de falar com os secretários municipais, depois a gente vai para a etapa de falar com vários restaurantes e posteriormente falar com a indústria de hotéis. Um exemplo, dos restaurantes a gente já tem uma demanda com a Desenvolve MT, que é uma demanda do quê? De aumentar o fundo garantidor. Por quê? Muitas vezes o restaurante não tem um orçamento para bancar, ele muitas vezes tem equipamento, mas não tem um ativo para dar de garantia. Então, aumentar o fundo garantidor, que hoje está até 300 mil, mas se ele conseguir comprovar rendimento, ele conseguir captar recursos para o quê? Para ampliar a sua unidade e certamente gerar mais emprego e mais desenvolvimento para a região. Esse fundo garantidor seria o Estado como garantidor Isso. desse empréstimo? Exatamente, já existe linhas de crédito, inclusive falar aqui para quem está empreendendo, Desenvolve MT, está aqui na Avenida do CPA, é o nosso banco de fomento. O fim dele é trazer recurso para o empreendedor, para quem quer empreender. Taxa do turismo para a obra civil está menos de 1%, 2 anos de carência. Então quem quiser montar a pousada, quem tem um sonho, muitas vezes tem um atrativo turístico, que tem beleza natural, fala assim, quero apostar nisso. Tem hoje taxa abaixo de taxas bancárias, ou seja, abaixo da linha de mercado. Então quem conseguir aí girar mais do que 1% é uma grande oportunidade para empreender e é um momento que o Estado está falando, olha, eu tenho um crédito para te dar. Então é muito importante, tanto que a Desenvolve MT, que está ligada à SEDEC, está trabalhando junto com a gente deve fazer várias trilhas de crédito voltadas para o turismo para ter mais empreendedores. É lógico que hoje o turismo não tem um portal que eu consiga trazer toda essa informação, mas a gente já está conversando com a SECOM e também com a Coordenadoria de Promoção da nossa pasta para pensar essa comunicação integrada para que a gente possa ter essa agenda de eventos em um portal, e esse portal possivelmente pode ser o portal do turismo, já que a gente desenvolve já esse trabalho com Descubra Mato Grosso, mas a gente precisa potencializar ele com agenda para que cada um possa pensar, opa, final de semana chegou, o que eu tenho para fazer? Eu acho que falta esse portal oficial, a gente tem isso na iniciativa privada, vários fazendo, mas é importante de forma institucional você falar, preciso de uma informação oficial, onde que eu tenho? E o Estado tem que se posicionar com isso. Tanto que a gente tem feito um trabalho já para desenvolver a partir de dezembro, que a gente está no momento de finalização de obras com a COA, o aeroporto Marechal Rondon, o aeroporto de Sinop também tem feito, está no movimento de obras, para que a gente pense os CATs, os Centros de Atendimento ao Turista, com informações, para que quem chega na cidade possa ter o máximo de informação para o turismo. Secretário, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço as informações aqui no Papo e deixo o microfone à disposição caso queira fazer mais algum esclarecimento. Obrigado, Michele, é um prazer estar com você, com o Papo com ela. E deixar um recado para você que está nos escutando, é muito importante o pertencimento. Quebrar algumas narrativas que existem. Ah, o Pantanal é caro. O Pantanal está próximo, ele é caro para o turista internacional. Para andar na Transpantaneira não custa nada. E você pode ver diversos animais. Você pode passar um day use em diversas pousadas com menos de R$150. Então, de fato, dá para planejar isso com a família. Viagem é planejamento. O Mato Grossense, quero convidá-lo a conhecer os atrativos. Está às vezes muito próximo, é um final de semana. Então, ter esse olhar e principalmente usar as nossas redes sociais, Descubra Mato Grosso, ou até mesmo a minha rede pessoal, Felipe Velaton, deixar um recado, uma provocação, porque a gente é muito aberto para crítica, para elogio, mas principalmente para fazer esse movimento junto. Se não há pertencimento, se não há amor pela terra, se isso aqui não é nosso, eu não consigo nem usar, nem aproveitar, nem desfrutar e muito menos divulgar, vender, atrair, ser hospitaleiro. Então, tudo começa pelo pertencimento e eu acredito muito que o nosso povo é o mais hospitaleiro do mundo. Então, convido a todo mundo a fazer isso aí de forma prática. E Mato Grosso abriga hoje no sistema prisional 205 pessoas que se declaram LGBTQIA+. A maior parte dessa população carcerária é jovem, entre 19 e 25 anos. Se fora dos presídios essa população já sofre toda sorte de violência,
Dentro das unidades prisionais, a realidade não é outra. Artigo publicado pela Pastoral Carcerária em junho deste ano mostra que o preconceito também está no sistema desde a abordagem até o encarceramento. O cárcere, conforme a pastoral, é um ambiente de violações dos direitos humanos e grupos já vulnerabilizados, como a população LGBTQIA+, são ainda mais expostos, sem contar a dificuldade para a reinserção em sociedade. E para conversar mais sobre esse assunto, é que recebo o presidente da Associação Mais Liberdade e coordenador da Rede Nacional de Egressos do Sistema Penitenciário, Sandro Augusto Lohmann. Sandro, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouco mais, trazer detalhes que acho que muitas vezes as pessoas desconhecem o que acontece com a população LGBTQIA+, quando ela se encontra numa situação de encarceramento. Queria que você pudesse relatar para a gente hoje qual é o trabalho que a associação que você preside vem realizando em Mato Grosso, que tipo de suporte que a comunidade LGBTQIA+ precisa quando ela está nessa condição de estar inserida no sistema penitenciário aqui do nosso estado? Primeiro, eu que agradeço, Michele, a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão sensível, e tão pouco abordado, A gente vê a pauta LGBTQIA+, tão presente, nas redes sociais, na pauta política, mas a gente não vê as pessoas falando das pessoas LGBTQIA+, privadas de liberdade, das pessoas LGBTQIA+, que estão em situação do sistema penitenciário, que são egressas do sistema penitenciário. A gente não vê dentro de toda a temática LGBTQIA+, falando dessas pessoas, Então, primeiro, muito obrigado, pela oportunidade da gente estar aqui falando sobre isso. A associação, ela nasceu, de pessoas egressas. Então, eu passei pelo sistema penitenciário também, de 2016 a 2019. Desde quando a gente estava na unidade penitenciária, com outras pessoas ali, a gente buscava, olha, o que a gente pode fazer para melhorar esse ambiente que a gente está, para que a gente possa ter um ambiente mais saudável, para que a gente consiga cumprir a nossa pena de forma mais digna, para que a gente possa passar o tempo, que atividade que a gente pode fazer aqui para poder ocupar a mente, para não ficar ocioso. Então a gente começava a fazer arte, pintar tela, a gente fazia trabalhos na cozinha e sempre lutando, e com a direção, com o juiz que é lá, o promotor, isso não está certo, a gente está passando por isso. Então esse movimento, na verdade, nasceu dentro do sistema penitenciário. Essa pauta da gente reivindicar e buscar não só cobrar, mas propor também melhorias. Olha, isso não funciona, porque a realidade nossa ali, de quem está ali, é essa. Isso vai ficar melhor se vocês fizerem dessa forma. Então, contribuir com as nossas experiências para a efetividade também das políticas propostas pela administração penitenciária, pelo judiciário, pelo sistema de justiça como um todo. Então, a gente veio também para somar forças, com essas instituições governamentais, dizer isso não é efetivo, isso não vai se efetivar. Um exemplo muito claro, quando nós estávamos lá, quando eu ainda estava lá, eles fizeram um curso de cabeleireiro, curso pelo Pronatec, que era ministrado, se não me engano, pelo Senac, que era um curso bem caro, aos cofres públicos, um curso da qualidade do Senac, do Sistema S, é um curso caro. E a gente falou, isso não funciona, Por quê? A gente tem uma população com baixa escolaridade, A gente está falando de uma profissão que depende de ler um rótulo, uma embalagem de um produto químico, Você vai aplicar um produto químico na sua cliente, as pessoas não sabem ler, Não é só a prática de cortar e escovar um cabelo. E segundo, como é que isso se efetiva na vida dessa pessoa? Porque são pessoas que estavam antes do encarceramento em situação de rua, não tem vínculos familiares, sem perspectiva de ter para onde ir quando sair. Como é que essa pessoa vai exercer essa profissão de cabeleireiro? A gente vai numa loja de cosmético, um secador bom é 600, 700 reais. Quanto não custa um kit de produto para que essa pessoa possa iniciar então ali sua microempresa? Não tem. Então assim, podemos dizer que era dinheiro jogado fora, porque era algo que não ia se efetivar na vida dessa pessoa.
tinha um desconhecimento, a gente pode dizer assim, Sandro, dessa realidade, né? Porque existia boa vontade de oferecer uma qualificação, mas não conhecendo o perfil daquelas pessoas da comunidade que estão encarceradas, essa ação não era efetiva. Justo. Então, o nosso trabalho vem justamente também nesse sentido, de contribuir com essa realidade, dizer isso não funciona, ou isso funciona melhor dessa forma, vamos selecionar, vamos fazer uma triagem. Então a instituição vem agora, né, desenvolvendo com o Fundo Brasil de Direitos Humanos, o grupo de monitoramento e fiscalização do Tribunal de Justiça, Secretaria de Administração Penitenciária, Pastoral Carcerária, RAESP, Conselho de Execução Penal, o censo, né, o censo LGBTQIA+, prisional. A gente precisa conhecer a nossa população que está ali atrás das grades, né, o perfil dessas pessoas, a trajetória de vida que as levou ao encarceramento, para que a gente possa, com números, né, qualitativos e quantitativos, dados, poder propor. Né? Eu não posso dizer que a boa vontade, né, do sistema de justiça, da administração penitenciária do governo em fornecer essa qualificação, ela não foi efetiva. Eles tiveram uma boa vontade, mas vamos pensar então, se a gente tem um público de baixa escolaridade, né, vamos fazer um levantamento de perfil, que curso se adequa melhor, né, o que o mercado está demandando, né, essa pessoa vai sair com o que ela pode trabalhar dentro da realidade dela. Né? Sandro, a gente está falando de pessoas, como você disse pra gente, que estavam numa situação de marginalização. Né? Elas foram colocadas à margem da sociedade, porque a gente sabe que o preconceito ainda é muito evidente, a comunidade LGBTQIA+, ainda sofre com essa realidade. Como que fica para essa pessoa que já sofre o preconceito por ser LGBTQIA+, quando ela deixa o sistema prisional? Porque a gente sabe que ser um egresso também não é fácil, né? Seja para uma pessoa cis, seja para uma pessoa trans, seja para um gay, para uma lésbica, enfim. A gente tem mais um estigma que recai sobre essa pessoa. Então, qual é a realidade hoje que a gente percebe dos egressos do sistema que pertencem à comunidade LGBTQIA+. O nome desse projeto que a gente desenvolve com o Fundo Brasil chama Dupla Invisibilidade e os Ciclos Infinitos. Então, são duas camadas de invisibilidade, por ser LGBT e por ser egresso do sistema penitenciário. Agora você imagina, né, uma pessoa trans, travesti, que sofre todo estigma, preconceito. Nós estamos falando da população mais vulnerável, né, as pessoas trans. As pessoas cisgênero, né, os gays, bissexuais, eles conseguem ter o que a gente chama da comunidade LGBTQIA+, de passabilidade. Né? Uma pessoa que passa... Tem menos resistência, vamos dizer, né? Justo, né? A lésbica, o gay, ele consegue, dentro do padrão comportamental que a sociedade exige, né, passar ali tranquilo no trabalho, na escola. As pessoas trans, elas não conseguem trafegar, né, circular nesses meios sem sofrer. Né? Então, essa dupla invisibilidade de ser uma pessoa LGBTQIA+, e ser egressa do sistema penitenciário, carregar uma tornozeleira eletrônica, né? Como que essa pessoa vai ser inserida onde? Né? Se ela já não frequentava a escola antes do encarceramento por sofrer bullying, homofobia, transfobia, discriminação, né? Falta de apoio, né? Com a tornozeleira que ela não vai. Né? Então, os ciclos infinitos é isso. Ela fica nesse ciclo de pobreza, de violência, de marginalização, de entrada e saída do sistema de justiça no encarceramento. Né? Então, justamente o nome do projeto leva a realidade que você está me perguntando. São duplamente invisíveis e leva essas pessoas a um ciclo infinito de pobreza, de violência, de marginalização que elas não conseguem romper. A gente estava conversando um pouquinho sobre o censo, que ainda está sendo fechado do sistema penitenciário e comunidade LGBTQIA+, dentro desse sistema, mas eu acho que você já teve contato com um pouco do que foi levantado nessa pesquisa que está sendo realizada. Quando a gente pensa nesse ciclo, Sandro, o que o censo traz para a gente, né? A gente pode dizer de onde vieram essas pessoas, por que elas acabaram dentro do sistema penitenciário, qual que é a principal motivação para precisarem
cair dentro do sistema, cair nesse encarceramento, né? O que motiva essa chegada? A gente finaliza agora com as unidades femininas, né? As unidades masculinas, nós temos Água Boa, foi recentemente remanejada, foi fechada, né? Então, mas a gente fez com Água Boa, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, que é a população que estava na unidade do Carumbé, que foi fechada e remanejada para o Agamenon, né? Isso, Agamenon. Então, agora a gente finaliza com as unidades femininas do interior, da capital a gente também já finalizou. O que a gente tem de dados prévios, né? Vou te falar de forma mais genérica, porque assim, o nosso censo ele é muito extenso mesmo. Mas de dados genéricos é o que a gente vê, né? Pessoas LGBTQIA+, que foram expulsas, ou então que saíram de casa muito cedo, né? Por conta da identidade de gênero e orientação sexual, ou a família literalmente a expulsou do contexto familiar, né? Ou então eram situações muito conflitantes e a pessoa acabou saindo desse contexto familiar. E aí o que a gente vê? Pessoas, a média, de 12 a 16 anos, é o período, né, médio que elas deixam o ambiente familiar. Muitos jovens, sem escolaridade, vão então para a prostituição, né, acabam se submetendo ali ao cometimento de pequenos crimes, né, para subsistir a questão da drogadição ou até mesmo para subsistir a sua existência, cometem crime e aí torna então esse ciclo, né, de violência que não termina. Então a gente tem uma população jovem, a média de idade é de 19 a 25 anos, né? Uma população plenamente capaz, né? Sim, que poderia jovem, contribuir com o mercado de trabalho. Muito jovem. E aí você não vê perspectiva dessas pessoas, né? Porque quando a gente pergunta qual profissão gostaria de exercer, ou, né, que trabalho essa pessoa gostaria de desenvolver, a pessoa não sabe, né? Então, ela nunca foi inserida num contexto social, né? Nós estamos desenvolvendo agora a questão do centro de referência, né, de integração social, né? As pessoas costumam dizer reintegração, né? E a gente não diz o re, né? É integração, é oferecer agora. Oferecer. O prefixo re, né, denota de algo que já foi feito e nunca foi feito. Essa pessoa não foi inserida num contexto social, né? Então a gente teve agora, na semana passada, o lançamento do Senac Integra, né? O Senac está desenvolvendo um programa maravilhoso de oferta de mão de obra, qualificação e remuneração para pessoas privadas de liberdade, né, para trabalhar dentro do sistema do Senac, e eles vão incluir pessoas LGBTQIA+. Então a gente contribuiu com o projeto deles, e aí eu reuni algumas pessoas egressas, né, gays, trans, travestis, e levei a esse evento de lançamento, né, e você observa as pessoas totalmente deslocadas nesses ambientes, né. E aí ela, eu tô com vergonha, e eu falei, mas vocês precisam se ambientar com isso, né? Isso faz parte do contexto social, e é um evento político, é um evento cultural, é um espaço, né? E essas pessoas nunca acessaram esses espaços. Eu acredito até que ela internaliza toda essa violência de exclusão e passa a não se sentir parte daquilo, pertencente, né? Ela não se sente digna, ela não se sente pertencente a isso. E justamente esse é o processo de integração, levá-las a esses espaços, dizer sim, esse espaço ele é seu também. Ocupe-o, né? Ocupe-o, né? É claro que, né, tem toda uma trajetória para que você ocupe esse espaço, mas eu observando, né, de como elas não se sentem pertencentes ou não se sentem dignas, né? Se sentem também eufóricas de estarem ali tendo essa oportunidade, né, de estarem ali ladeadas por juiz, desembargador, secretários de Estado, né? Então, o quanto isso faz a diferença na vida dessa pessoa, né? Dela dizer, eu vou continuar num caminho lícito e digno para poder estar aqui num evento com juiz, com desembargador, com secretário, quanto é importante, né, essa oportunidade para essas pessoas. Sandro, quando a gente pensa na realidade que se vive dentro do sistema, porque assim, eu estava dando uma olhada num artigo que foi escrito pela Pastoral Carcerária, e ela dizendo assim, a gente sabe que o preconceito também está dentro do sistema, desde a abordagem até o encarceramento dessas pessoas,
e na forma como elas são tratadas dentro do sistema. Então, essa violência que a gente verifica do lado de fora, esse preconceito, essa marginalização, né, esses ataques, enfim, o discurso de ódio que a gente observa, isso se propaga também dentro do sistema? Como que é para a comunidade estar nessa condição de encarceramento? A gente estava falando um pouquinho sobre as alas específicas, é por isso que se cria essa ala também? Também. Como um todo, né? A gente vê o reflexo do sistema penitenciário que a gente vive em sociedade. Né? É lógico que muito mais potencializado. A gente está falando de um ambiente extremamente hostil, militarizado, né? Machista e operacional. Então a gente tem inúmeras situações que tornam ali para uma pessoa LGBTQIA+, um ambiente muito mais conflitante, um ambiente muito mais hostil, né? Nós temos então uma unidade penitenciária com 1.000 homens, né? E 30 pessoas LGBTQIA+, com 10 travestis, né? Então a gente não fala só que o sistema dizendo que a administração, os servidores, a gente diz o sistema como um todo. Né? Então, incluindo a população carcerária, justo, né? O sistema que a gente fala é o complexo todo, inclusive as pessoas que ali também estão, né? Então ele vem disso, é um ambiente hostil, né? Dos presos também não aceitarem essas pessoas lá dentro, né? A gente evoluiu muito, né? Eu posso dizer pela minha experiência, recentemente em Brasília, eu tive com egressas e, né, conhecendo o semiaberto, Mato Grosso, a gente tem uma ala muito tranquila, né? Por exemplo, o Carumbé, que era referência, o Agamenon também, agora está se tornando referência. A gente tem uma livre circulação dessas pessoas LGBTQIA+, no que tange a acesso à educação, trabalho, respeito dos demais presos. A gente tem uma unidade de ressocialização, que a gente faz trabalhos cotidianos, não só com os LGBTQIA+, mas com toda a massa carcerária, né? Então, de respeito, né? De aceitação dessas pessoas ali. Então a gente não tem. Mas, de forma geral, é um ambiente hostil, né? Como você colocou, desde a abordagem policial, né, a gente vê a evolução, a GCCH, né, que é a Gerência de Combate aos Crimes de Homofobia, liderado pelo Coronel Bueno, faz um trabalho maravilhoso junto com as forças policiais, né, de capacitação, de como abordar essas pessoas, né, na rua, o tratamento com o nome social, e é o que a gente tem feito também com os servidores penais. A gente vê que nem sempre é uma questão que a gente pode dizer que é de preconceito, também é de desconhecimento, né? Sandro, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço a sua disponibilidade e todas as informações passadas aqui no Papo. Imagina, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder falar um pouco desse tema, né? Que a gente possa trazer mais vezes os resultados, para que a gente possa daí com mais propriedade dizer, olha, Michele, essa é a realidade. Veja, são esses os dados, é o que a gente tem e os traços, né, que a gente vai dar para poder prosseguir buscando então uma melhora para essas pessoas, né, dar oportunidade para essas pessoas e melhorar a sociedade. A gente fala dessas pessoas, mas a gente muda a sociedade no geral, né, uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais segura. Mais plural. Mais plural, para todo mundo. Exato. Obrigada. Eu que agradeço. Escrito por 5 drag queens mato-grossenses, o livro Drag Queens, Arte, Cultura e Sociedade traz uma proposta que une teoria e biografia, abordando o universo da arte drag. A ideia é expor à sociedade que atuar como drag queen é uma profissão. O livro Drag Queens, Arte, Cultura e Sociedade foi lançado em setembro de 2023 na capital mato-grossense. Um livro para quem quer aprender mais sobre esse universo fascinante da arte drag. Nelly Winter é uma das 5 escritoras dessa obra que mistura teoria e biografia. Há 22 anos faço drag queen e nesses 22 anos eu transitei em diferentes atuações. Então já fui animadora de festa, fiz telegrama legal, hoje eu tenho um podcast, o Drag Pod. Esse é o meu 3º livro, eu participo em collab. Então,
sou a primeira drag queen do Mato Grosso escritora, que tem livros escritos, né? Estou trabalhando em outras produções. Só que esse é a menina dos olhos, porque é o primeiro livro do Centro-Oeste que fala de drag queens, escrito por drag queens. Ali Brown, Paola Joy, Petilane Queen e Sophie Boomer são as outras drag queens mato-grossenses que contaram suas vivências neste compilado que pretende desmistificar rótulos e estigmas sobre a arte drag. Então nós trouxemos neste livro uma leve descrição da arte drag na história do mundo, até chegar nas nossas histórias. Não é um livro 100% biográfico, ele tem uma mistura de biografia com conceitos. Então, se alguém não sabe o que é drag queen ou quer fazer drag, lendo esse livro vai ter um norte por onde começar e como fazer. E é interessante que até as meninas falaram, esse é um manual, não é um livro qualquer, é um manual sobre a arte drag. E nós tivemos a felicidade do livro ser prefaciado por Léo Áquila. A Léo veio para o lançamento do livro em Cuiabá. E a apresentação do livro é feita por Nani People. Então, olha esses nomes de peso, que as duas são referências à arte drag no país. O livro Drag Queens, Arte, Cultura e Sociedade é uma produção da Humanos Editora de Cuiabá e pode ser adquirido no site www.humanoseditora.com.br. Quem lê vai se impressionar muito com as histórias de cada uma, porque nós buscamos drags que não conflitassem uma com a outra na atuação. Então nós temos drag DJ, drag do audiovisual, que é produtora de audiovisual, da literatura, tem drag que faz a arte por terapia desde a pandemia, tem animadora de festa, performance, então assim, tá bem diversificado a atuação de cada uma no livro. E essas dicas, esse manualzinho aí que nós esperamos fazer a diferença realmente para quem for ler. E independente se for drag ou não, nós falamos muito de superação, de respeito, dos medos, dos amores e desabores. Nós vamos lançar o livro Drag Queens, Arte, Cultura e Sociedade em São Paulo, num mega evento organizado pela Léo Áquila. A união entre pintura e poesia deu origem à exposição Arvorecer. Com poemas de Manuel de Barros e o trabalho da artista plástica Tânia Prado, o Museu de História Natural oferece aos seus visitantes uma rica experiência sensorial, disponível até o mês de outubro. O Museu de História Natural de Mato Grosso está realizando uma exposição temporária até o dia 11 de outubro. Arvorecer reúne as obras da artista plástica Tânia Prado com os poemas de Manuel de Barros. A gente está aqui no Museu de História Natural de Mato Grosso, essa é a nossa exposição temporária. É a segunda exposição temporária que a gente abrange uma temática mais artística. Todas as nossas exposições temporárias, elas englobam as temáticas relacionadas à história natural, à biodiversidade. Então a gente traz aqui uma exposição artística, mas que fala um pouco sobre preservação, que fala sobre a diversidade biológica, ambiental, e que traz para a gente uma sensibilidade através das obras da Tânia Prado, um novo olhar com nossa relação com a natureza. Com o desejo de conscientizar as pessoas sobre a preservação ambiental, a exposição é interativa e vai se transformando conforme as mensagens vão aparecendo nas folhas secas. Minha inspiração sempre foi a natureza. Eu busco, através da arte, com a natureza, levar o espectador a refletir, sobre a necessidade de cuidar, de preservar, de ter um cuidado e um carinho. Então, através da arte, levo esse olhar para a natureza. Eu sou uma artista que eu retrato as obras com as pontas dos dedos. Ela brota em meus dedos a natureza. E as árvores sempre estão presentes nas minhas obras. Sou extremamente apaixonada pelas árvores. Eu vejo muito a Tânia pintando como se ela estivesse incorporando alguma coisa. Ela pinta muito rápido, com os dedos, então é algo muito fluido, muito dinâmico. E
pensando um pouco sobre as obras da Tânia, me remeteu a alguns poemas do Manuel de Barros. O Manuel de Barros ele tem essa relação muito próxima com a natureza, com as coisas que são, a gente diria assim, banais, que são do dia a dia, do cotidiano, com o simples. E ele fala que ele escreve com o corpo, ele faz poesia com o corpo. E eu acho que a Tânia e ele tem essa conexão, e pensando nessa conexão eu fui buscar os poemas deles, que são vários, que falam sobre ser árvore, sobre incorporar esse sentimento, se ver como uma árvore. E aí eu trouxe essa relação. A gente tem alguns poemas aqui que falam sobre esse sentimento, sobre essa relação com a natureza e com si mesmo, né? Nós somos natureza, nós não... A gente coloca a natureza muitas vezes como algo que é a parte de nós. Não, nós somos natureza. Não existe nós sem natureza, não existe... Nós somos uma coisa só. Então, traz um pouco essa ideia dessa simbiose. O Museu de História Natural de Mato Grosso fica localizado na Casa Dom Aquino, na Avenida Manuel José de Arruda, no bairro Jardim Europa. Funciona de quarta a domingo, das 8 às 18 horas, e tem entrada gratuita aos domingos. Venham se deliciar e apreciar as belezas das árvores, pois a cada observação através da arte, cada pessoa terá um olhar diferente com a natureza, principalmente com as árvores, pois as árvores, elas realmente, elas têm alma, elas sentem, elas têm uma conexão uma com a outra. A floresta só existe porque elas se conectam uma à outra. Sozinha, as árvores elas não têm força. Então nós, como seres humanos, precisamos nos unir para salvar a nossa natureza. O visitante é convidado a ser imerso mesmo. O pessoal vem e até fala, nossa, dá até a sensação que é mais fresco aqui dentro, que é uma outra atmosfera. E a ideia foi realmente essa. Então convido todos para conhecerem e imergir nessa experiência e ter esse contato também com os poemas do Manuel de Barros, que é um artista mato-grossense também extremamente importante e que casou totalmente com essa exposição. Com a intenção de fomentar o gosto pela leitura, Clóvis Matos, mais conhecido como Papai Noel Pantaneiro, gestou e deu vida ao projeto Inclusão Literária. Com o passar dos anos, a ação foi crescendo, atingindo pessoas até mesmo de fora de Mato Grosso. No entanto, neste momento, a iniciativa precisa muito da sua ajuda para continuar a atender crianças sedentas por leitura. Um projeto que está há 18 anos levando a literatura para locais de difícil acesso, como o Pantanal Mato-Grossense e comunidades carentes. O Inclusão Literária é desenvolvido pelo historiador e produtor cultural Clóvis Matos. Eu criei o projeto em 2005, o Inclusão Literária, baseado em verificações que eu fazia dentro de uma livraria, a Livraria Adeptos, que eu trabalhei lá dentro há alguns anos, e criei espaço de leitura para que a pessoa pudesse ler um pedacinho do livro e depois comprar o livro e levar. Só que a maioria das pessoas lia um livro inteiro e não comprava. Aí por que vocês fazem isso? Por que não compram o livro? Porque não tem dinheiro. Aí eu imaginei, será que quem mora na zona rural, quem mora nessas pequenas cidades enfiadas nessa Amazônia para fora, aí, Amazônia Mato-Grossense, nesse cerradão por aí, vai fazer o quê? Nem se tivesse dinheiro não teria onde comprar isso. Né? E é nesses lugares que eu vou. Hoje eu viajo a alguns outros estados, inclusive. O ano passado eu incluí Rondônia e esse ano eu incluí Minas Gerais. Eu fui a Minas, levar livros lá também. Aí tem Goiás, Tocantins, Pará, Bahia, Pernambuco, tudo onde eu já levei o projeto Inclusão Literária e distribuo livros públicos. O projeto sobrevive de doações e patrocínios. Em 2023, os recursos caíram muito e mesmo na dificuldade, os trabalhos continuaram. Além do Inclusão Literária, mais 2 projetos são desenvolvidos em conjunto. O Cinema Circulante, junto com a Inclusão Literária, a gente leva isso o ano inteiro. Né? E no fim do ano congrega o Papai Noel Pantaneiro, que é um outro projeto de suma importância para o meu trabalho, para o desenvolvimento do meu trabalho. Com toda a dificuldade que você possa imaginar, o projeto está continuando. Eu não posso nunca deixar de falar dos doadores de livros. Eu só trabalho com livros doados, eu não compro livros. Né?
Foi um tempo, bem no começo, eu andava comprando alguns livros e tal, dava para levar. Mas depois as pessoas entendendo a necessidade e vendo que o trabalho é um trabalho sério, passaram a doar. Hoje as pessoas me procuram para doar, fazer doações de livros e fazem muita doação, muita doação. Só para você ter uma ideia, nós já distribuímos mais de 230 mil livros nesses 18 anos. Quem quiser doar o livro, é só me procurar nas redes sociais, Clóvis Matos, todo mundo me acha, né? Ou então pelo meu telefone, pelo WhatsApp, é 65 98 135 1176. 98 135 1176. Aliás, esse telefone é também um Pix para quem quiser doar qualquer quantia, qualquer valor para o projeto Inclusão Literária. Esse 98 135 1176 é o número a chave Pix que eu tenho. Se as pessoas quiserem doar, por favor, fiquem à vontade. Ou nas redes sociais vocês vão achar também, vocês vão dar uma ajuda fantástica. Não é para mim, eu não quero nada para mim, nada que eu peço é para mim. Tudo que eu peço é para outras pessoas que necessitam demais de tudo isso. Livros, no Papai Noel Pantaneiro, no final do ano. E na Eletrofios tem um ponto de recebimento de livros. Quem quiser levar lá, são livros de literatura, livros infantis e gibis. Eu não trabalho com livros didáticos, nem livros técnicos. O Papo com Ela chegou ao fim, eu agradeço a você que ficou comigo até este momento e aproveito para fazer um convite. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o programa mandando a sua sugestão de entrevista ou reportagem. Tenham todos uma excelente semana, a gente volta domingo que vem às 9 da noite aqui na TV Cidade Verde. Eu espero você. Um beijo e até lá!